Shopify's point-of-sale system helps you sell at every stage of your business. Need a fast and secure way to take payments in person? We've got you covered. How about card readers you can rely on anywhere you sell? Thanks. Have a good one. Yep, that too. Want one place to manage all your online and in-person sales? That's kind of our thing. Wherever you sell, businesses that grow with Shopify. Sign up for your $1 a month trial at shopify.com/Spotify. Shopify.com/Spotify. Se gostarem deste e de outros conteúdos Broá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/BroáPodcasts, onde podem ter acesso a episódios exclusivos de vários programas. Visitem patreon.com/BroáPodcasts para mais informações. Hospital Miguel Bombarda, Lisboa, 19 de outubro de 1921. Os loucos andam à solta. A comitiva avança, espingardas nas mãos, espreitando aqui e ali para dentro das celas. Por entre as grades esticam-se braços esqueléticos e dedos enrolados em garras, tentando agarrar-lhes nas roupas e arrastá-los para o inferno. Alguém grita uma ordem. Um molho de chaves, um cadeado, o ranger de um metal. Nas sombras, curvado e de cabeça baixa, o homem que procuram observa-os. Mal aguenta os gritos e a celebração. Erguem-no sobre os pés descalços, dão-lhe palmadas nas costas, perguntam-lhe como foi matar o canalha, o porco, o traste, o presidente rei. E sob os berros dos outros prisioneiros, avançam com o assassino carregado a braços para a luz do sol. Longa vida ao matador de ditadores. Longa vida à justiça da bala e do sangue. Longa vida à República. Naquela noite, Lisboa não dormirá com os choros, os gritos e o som das balas. Naquela noite, Portugal olhará para si mesmo e morrerá de medo e de vergonha. Esta é a história da Noite Sangrenta. Olá a todos. No episódio de hoje contamos uma história de violência no país dos grandes costumes. É um dos maiores lugares comuns sobre nós. A ideia de que os portugueses, como povo, são diferentes, quase únicos, por nunca se deixarem levar pela onda da violência emocional. Sim, a nossa história tem as suas revoluções, autos de fé, atentados e fuzilamentos, mas o povo português em si é sereno, tranquilo, tendendo mais para a submissão que para o instinto de matar. No entanto, a história de hoje contradiz essa ideia. Ao longo do episódio vão morrer 5 das figuras mais importantes do seu tempo. E mesmo que 5 vítimas possa parecer pouco, o que torna este evento especial é a forma como morreram. Não foi uma resposta à cegueira ideológica ou a forças tectónicas da grande política. Não foi uma forma de justiça a escapar-nos das mãos e a ir longe demais. Não foi a mando de um líder nem em obediência a um plano. Foi, isso sim, o país dos grandes costumes a perder a cabeça, a dar por si numa conjugação de circunstâncias tão específicas que libertou uma onda de violência descontrolada. No dia 19 de outubro de 1921,
Portugueses normais, como eu ou vocês, olharam-se ao espelho e descobriram ter dentro de si um instinto animalesco. E por isso, a Noite Sangrenta, como ficou conhecida, figura ainda hoje como um dos momentos mais chocantes da nossa história. Não só por aquilo que aconteceu, mas por aquilo que revelou sobre nós. Começamos em 1921. A República Portuguesa tem 11 anos e a sua juventude não está fácil. O otimismo inicial dos republicanos que fizeram cair a monarquia em 1910 deu lugar a uma guerra fratricida e a um combate pela pureza da República e pelo domínio do novo regime. A história destes anos é longa, complexa e não cabe neste episódio, mas é importante fazermos um breve resumo. Logo em 1912, o Partido Republicano Português quebrou-se em várias fações. A principal ficaria conhecida como Partido Democrático, tendo como líder Afonso Costa. Eram os republicanos mais à esquerda, constantemente no governo, que não aceitavam dividir o poder com os outros republicanos e tinham o apoio da Marinha, de grande parte do Exército e da recém-fundada Guarda Nacional Republicana, ou GNR. Contudo, estes não eram os únicos republicanos portugueses. Alguns deles separaram-se do Partido Republicano original e formavam, entre outros, os evolucionistas, os unionistas e, eventualmente, o Partido Liberal Republicano, inimigo dos democráticos que vimos antes e críticos da sua quase omnipresença política. Havia mais partidos, claro, e uma lista completa ocuparia um episódio inteiro. O que é importante perceber é que ser republicano naquela altura era demasiado vago. Havia muitos republicanos, muitas ideias de repúblicas, muitas lealdades, ódios e rancores. Quando a nossa história começa em 1921, o conflito político estava ao rubro. Em 1918, terminara a Primeira Grande Guerra, durante a qual o Corpo Expedicionário Português, ou CEP, combatera na Flandres e milhares morreram nas trincheiras. Nesse mesmo ano, acabava também o regime de Sidónio Pais, líder de uma república autoritária e presidencialista e inimigo de morte dos democráticos, a tal ala de Afonso Costa. Não saíra a bem do poder, derrotado pelas eleições, mas sim baleado em pleno Rossio por um anarquista insatisfeito. No ano seguinte, a Monarquia do Norte, que já falámos no nosso episódio sobre os integralistas lusitanos, tentava restaurar a monarquia a partir do Porto, colocando Monsanto e Lisboa a ferro e fogo e quase atirando o país para a Guerra Civil. E nos 2 anos seguintes, Portugal foi um Estado à beira da falência. Houve imigração em massa, inflação de 500%, centenas de greves. Os governos chegavam e caíam em catadupa. Só em 1920 foram 9 governos. E quando, em 1921, se tentavam novas eleições, os vencedores surpreenderam tudo e todos. Não eram o velho Partido Democrático que sempre detivera o poder, nem uma nova tentativa de sidonismo autoritário. Os vencedores eram os liberais republicanos, com um governo chefiado por António Gramsci, que conheceremos muito melhor a seguir. Pela primeira vez, a ala conservadora dos republicanos derrotava os democráticos nas urnas. Mas toda a gente se habituara a não contar que as coisas durassem muito tempo. Portugal era um país a arder com uma república dilacerada.
A toda a hora brotavam golpes, revoluções e intentonas. As bombas, os atentados políticos e a pancadaria nas ruas eram fenómenos tão comuns que se tornavam quase banais. E a violência fazia parte do arsenal político. É por isso que a madrugada de 19 de outubro de 1921 foi tão importante. Se Portugal estava habituado à violência, o que era preciso acontecer para chocar os portugueses? Num país como este, que coisas terríveis mereceriam o nome de Noite Sangrenta? Quem mais detestava o novo governo republicano era, ironicamente, as forças de segurança da República e o exército português. Mais precisamente, os 15.000 militares da GNR, a Guarda Nacional Republicana. Esta massa de homens fortemente armados, espalhados por vários quartéis de Lisboa, fora criada pelos democráticos para, alegadamente, defender a República. Mas acabara por transformar-se numa espécie de guarda privativa do partido e de Afonso Costa. A promiscuidade era total. Ex-militares da GNR ganhavam cargos políticos e, em troca, as armas destes militares apontavam sempre aos inimigos dos democráticos, garantindo que o poder ficava nas mãos dos republicanos certos, puros, genuínos. O mesmo acontecia com a Marinha, que sempre estivera ao lado dos democráticos, pronta a defender a sua versão de republicanismo. O novo governo era uma péssima notícia para estes homens, e os rumores começaram logo a circular. António Granjo e o seu bando de ministros sidonistas queriam vingar-se daqueles que serviam os seus inimigos. Iam perseguir os militares da GNR e da Marinha, tirar-lhes as armas, esvaziar os quartéis e ancorar os navios, despedindo-os em massa. Milhares de homens perderiam a farda e as condecorações. E, acima de tudo, a influência que tinham ganho sobre o movimento político republicano. Alguns, certamente, até seriam perseguidos, espancados, talvez mortos. O novo governo não era apenas uma mudança política, era um prenúncio da ruína e da morte. Pelo menos nas cabeças de alguns. Os militares trariam as armas e a fúria, mas faltava uma direção. Nenhum golpe funcionava sem estar bem organizado. No fundo, é uma operação militar como qualquer outra. Felizmente, para estes homens, outros militares de alta patente partilhavam das suas preocupações. Havia um major, um capitão-tenente da Marinha e um capitão, entretanto afastado, da GNR. Mas o grande protagonista das críticas ao governo era o coronel Manuel Maria Coelho, um militar sexagenário de grande porte, barba grisalha e impecavelmente aparada, que se vestia como um político, mas sabia combater nas ruas de Lisboa. Era um herói dos primórdios do republicanismo português, tendo participado nos primeiros golpes contra a monarquia ainda no século anterior. E, entretanto, fora parlamentar, proprietário de jornais políticos e administrador em Angola, Moçambique e Guiné. Era disto que os milhares de militares revoltosos precisavam. Um líder de autoridade inatacável. Enquanto o coronel Coelho reunisse com o Presidente da República de igual para igual, os militares tomariam as ruas de arma em punho. Se fosse preciso disparar, estavam prontos. As caminhonetas tinham espaço para arrumar quem lhes fizesse frente, e as celas no arsenal da Marinha estavam abertas para receber os resistentes. Ninguém lhes tiraria as armas, ninguém lhes tiraria as fardas. Se quisessem roubar-lhes o poder, teriam de o arrancar à força. Estavam dispostos a tudo.
Na madrugada de 19 de outubro, milhares de militares da Marinha e da GNR ocuparam a Rotunda, futuro Marquês de Pombal, bem como o arsenal da Marinha junto ao Terreiro do Paço. 2 pontos estratégicos para controlar a cidade. No Rio Tejo, ancorou-se a embarcação Vasco da Gama, com a artilharia apontada para Lisboa. Finalmente, uma comitiva de revoltosos foi visitar o Presidente da República da altura, António José de Almeida. Não queriam sangue, não queriam usar da força. O seu objetivo era a substituição do governo de António Garanjo por outro sob o seu controle, para que o poder não caísse nas ruas. Contudo, a negociação não foi fácil. António José de Almeida era um velho aliado do primeiro-ministro António Garanjo e não via naquele golpe qualquer legitimidade. Por isso, recusou-se a dar posse a um novo governo. E como os militares não queriam violência, a revolta ficou bloqueada. No entanto, é neste momento que o outro lado do golpe ganha protagonismo. Pelas ruas de Lisboa, desde o topo da Rotunda ao Rio Tejo, primeiro centenas e depois milhares de militares do Exército, da Marinha e da GNR foram tomando posições, entusiasmados com o rumo dos acontecimentos. Enquanto o topo da hierarquia procrastinava uma decisão, a fome de revolta tomava conta das tropas. E foi algures aqui, não sabe bem como, que surgiu uma ideia. Era preciso capturar alguém do governo. A ordem não tinha vindo de cima. O Coronel Coelho talvez nem soubesse deste objetivo. Mas o sol amanheceu sobre Lisboa e por entre as tropas já havia o consenso que capturar uma figura cimeira dos liberais republicanos era a única forma de ganhar a revolução. Ou seja, exatamente ao mesmo tempo, 2 grupos de golpistas, uns nos gabinetes, outros nas ruas, pensavam fazer parte da mesma revolução, com os mesmos objetivos e usando os mesmos métodos. Mas não podiam estar mais enganados. E a primeira vítima desta confusão seria nada mais, nada menos que o primeiro-ministro de Portugal. Não é a primeira vez que o país dos grandes costumes perde a cabeça. Aqui no Sapiens já contámos outras histórias de violência portuguesa, em particular no programa Histórias da Revolução. Se ainda não o conhecem, façam scroll aqui mesmo no feed Sapiens, onde estão a ouvir este episódio, para encontrar as histórias da Interpress, os mercenários do Estado Novo, a morte do estudante Ribeiro Santos, o atentado contra o empresário Diamantino Monteiro Pereira, a Batalha de Cambedo ou a Revolta da Madeira. Histórias da Revolução, disponível no feed Sapiens. São 8 da manhã no dia 19 de outubro. O golpe começou umas horas antes. António Garanjo, primeiro-ministro, caminha de volta à casa, atravessando Lisboa desde o Convento do Carmo até às Avenidas Novas. Já sabe do golpe. De certa forma, não esperava outra coisa. Garanjo é um republicano histórico, habituado àquelas andanças. A 5 de outubro de 1910 não estava em Lisboa, mas foi ele quem 3 dias depois proclamou a República na cidade de Chaves. A seguir, veio para a capital ajudar na construção do novo regime. Até os seus críticos tinham de admitir as suas virtudes. Não só participara na primeira Assembleia Nacional Constituinte, como combatera por Portugal na Primeira Grande Guerra, fizera frente à monarquia do Norte e foram dos fundadores do Partido Liberal Republicano, que
que meses antes conseguira quebrar a omnipotência dos democráticos e chegar ao governo. Mas Granjo não era um radical. Tentava ficar ao centro, agradando a católicos e monárquicos, democráticos e sindicalistas, procurando finalmente pôr a República sobre carris. Contudo, naquela manhã, soube que a sua vida política acabara. Às primeiras notícias de tropas na Rotunda e navios no Tejo, foi cumprimentar o Presidente da República e ofereceu-lhe a sua demissão. Para que resistir? Para que arriscar a violência? Por isso, ao voltar a casa, Granjo era já um primeiro-ministro demissionário. E tudo indica que esperava ser aquele o fim da sua participação no golpe. Contudo, por volta das 3 da tarde, já em casa, Granjo percebeu que algo estranho se passava. Ouviu rumores de grupos de militares e GNRs pela cidade, armados com paus, pistolas e espingardas, a fumar e a beber sem rumo. Ao espreitar pela janela, notou que a porta de sua casa estava a ser vigiada por militares, como se esperassem por ordens de alguém. E a um par de quilómetros, no Hospital Psiquiátrico Miguel Bombarda, uma turba de revoltosos libertou José Júlio da Costa, o radical que matara Sidónio Pais, colocando na mente de todos os lisboetas a imagem de um político a sangrar no chão do Rossio. Mas, depois da sua demissão e da teimosia do Presidente da República em não empossar outro governo, o poder político caíra num vácuo. Nada agarrava o país. Granjo era calmo, mas não era ingênuo. O ar de Lisboa vibrava de antecipação. Sem poder sair pela porta da frente, escolheu as traseiras. Atravessou jardins e pátios, trepou um pequeno muro e deu por si na casa de Cunha Leal, um dos seus inimigos políticos. Em tempos, os dois homens tinham estado de lados opostos da barricada. Mas ali, naquele momento em que Lisboa parecia prestes a entrar num turbilhão desconhecido, a honra falou mais alto e Cunha Leal convidou Granjo a entrar. Juntos, certamente sobreviveriam ao que viesse a acontecer. São 6 da tarde e na casa de Cunha Leal prepara-se uma ceia e toca-se piano. É um detalhe algo sinistro. 19 de outubro era o dia de aniversário da mulher de Cunha Leal. Por isso, Granjo aterra na casa do vizinho em ambiente de festa, ainda que cada vez menos entusiástica. Ao longo da tarde, enquanto as crianças brincam pelo salão, amigos dos dois homens entram e saem a correr, trazendo notícias ou rumores e levando consigo mensagens. É preciso mandar vir um contingente de polícias para proteger o primeiro-ministro demissionário. É preciso saber se toda a GNR está com os golpistas ou não. É preciso saber se o presidente vai ou não empossar um novo governo. E é no meio de toda esta incerteza que os golpistas fazem a sua primeira tentativa. Ao abrir a porta, Cunha Leal encontra meia dúzia de marinheiros e guardas republicanos que, sem mais explicações, exigem levar consigo o primeiro-ministro. Cunha Leal solta-lhes um berro, recusando-se a deixar entrar em casa militares de tão baixa patente e fecha-lhes a porta na cara. Mas horas mais tarde, depois de anoitecer, voltam à carga. É outra comitiva, desta vez com mais homens. Dizem trazer ordens da junta. A ideia é levar Granjo para o Vasco da Gama ancorado no Tejo. O golpe estaria a acabar.
queriam apenas evitar tentativas ridículas de resistência que pudessem derramar mais sangue. Depois de muito debate, Cunha Leal aceita libertar o amigo com uma condição: irá acompanhar Granjo para garantir a sua segurança, algo que a comitiva aceita de bom grado. Os dois homens saem de casa. À sua espera está uma caminhoneta de motor ligado e portas abertas. Quando entram, baixando a cabeça e tomando os seus lugares, ouvem um grunhido do lado de fora. Um marinheiro, de arma em punho, que grita: "Oh rapaziada, fura-se o gajo já aqui?" Há gargalhadas, empurrões bem-humorados. Foi só uma piada de mau gosto. Um momento de húbris de um qualquer militar sem nome. Mas ninguém o repreende. E quando a caminhoneta toma balanço e arranca rua abaixo na direção do Arsenal da Marinha, o ex-primeiro-ministro António Granjo já sabe que corre perigo de morte. Os minutos seguintes ficariam para a história daquela noite como os mais importantes, mas também os mais inexplicáveis. Dentro da caminhoneta, Granjo e Cunha Leal são levados pela cidade e sempre que passam por algum grupo de marinheiros e GNRs, ouvem gritos, apulos e ameaças. Finalmente, chegam ao pátio do Arsenal da Marinha. O imponente edifício mesmo ao lado do Terreiro do Paço, com a fachada virada para o Tejo. Ao descer da caminhoneta, Granjo e Cunha Leal terão certamente respirado de alívio. Por entre a turba que lhes gritava estavam capitães e coronéis, militares sérios e dignos que certamente colocariam ordem naquele vexame. Mas não foi isso que aconteceu. Encolhido, de roupa machucada e cabeça baixa, Granjo ouvia os berros dos militares à sua volta. Enquanto Cunha Leal, mais alto e corajoso, vociferava: "Eu e o Granjo batemos-nos com os alemães", para mostrar que não tinha medo. De repente, Granjo sentiu um empurrão e, quando deu por si, estava sozinho, rodeado de militares. Cunha Leal era escoltado dali para fora, deixando o ex-primeiro-ministro entregue à sua sorte. É provável que Granjo nunca tenha chegado a saber o que aconteceu a Cunha Leal. O seu defensor foi levado do arsenal, resistiu a ser posto noutra caminhoneta e acabou por levar um tiro de raspão no pescoço, sendo levado imediatamente para o hospital. Mas Granjo não teve a mesma sorte. Amedrontado, correu até o interior de um edifício, ouvindo atrás de si gritos de: "Lá vai preso o malandro! Mata-se já! Mata-se já!" Foi apanhado. Arrastaram-no para um quarto no primeiro andar, gritaram-no para estar quieto e da janela aberta ouvia: "Mata-se já! Mata-se já!" É difícil saber quanto tempo passou, mas uma ilustração famosa da época tentou captar o horror da cena que seguiu. À esquerda, a um canto do quarto, Granjo encolhe-se de boca aberta e olhos esbugalhados. À direita, dezenas de militares de espingarda em punho. Conta-se que terá gritado: "Matem-me! Matem-me que matam um bom republicano!" Mas a sua derradeira demonstração de coragem não foi suficiente para evitar o que seguiu. Ali mesmo, dentro do quarto minúsculo, os militares dispararam sobre o homem desarmado, cravando-lhe no corpo dezenas de balas que o deixaram irreconhecível. E depois do corpo cair sobre o chão de madeira, alguém desceu sobre ele com um sabre e despassou o estômago do cadáver. O fuzilamento de António Granjo durou meros segundos. E ainda assim, foi o eixo sobre o qual o golpe de Estado mudou de direção e se transformou na noite sangrenta.
A verdade é que aquela morte era inexplicável. Granjo não resistirá à revolta. Apresentara a admissão, entregara-se de boa fé. Nenhum tribunal o julgou, nenhum coronel deu ordens para o matar. Não era o mínimo risco para a saúde da revolução, nem para a segurança dos seus captores. Estava sozinho. E para além disso, nos últimos momentos de vida, era apenas e só um civil desarmado, encurralado como um animal de indefeso. E apesar de tudo, a sua morte não foi um choque para quem a provocou. Aliás, conta-se que, ao rodearem o cadáver, um dos militares gritou lá para fora: "Venham ver como é o sangue do porco." Um morto. Faltam 4. Ruas de Lisboa, 19 de outubro de 1921. 23 horas. Os lisboetas recolheram a casa. O que sobra são transeuntes solitários a correr daqui para ali. O ambiente é de cortar à faca. No ar, respira-se o aroma à pólvora e a sangue. No silêncio da noite, ouve-se o ronco de um motor. Gritos, gargalhadas. Uma caminhoneta vira à esquina. No lugar do pendura, um marinheiro vem a gesticular com a espingarda indicando o caminho. Nas traseiras, 7 outros militares bebem, fumam, riem, empurram-se. Um deles põe a pistola cá fora e dispara 3 tiros para o ar. E ao longe, um vidro parte-se. A caminhoneta guina para a esquerda, depois para a direita, galga o passeio, acelera rua abaixo e a seguir desaparece no nevoeiro da noite. Quem a viu passar dirá mais tarde que lá dentro não pareciam ir homens. Iam demónios, ou monstros, ou espíritos de outro mundo arrastando a morte consigo. E a viatura parecia uma caminhoneta fantasma. O cadáver de António Granjo ainda jazia no arsenal quando o marinheiro Abel Olímpio, o Dente de Ouro, melhor nome de sempre, fez sinal aos seus companheiros, entrou numa caminhoneta e acelerou dali para fora. A morte do primeiro-ministro, fuzilado sem piedade, desbloqueara qualquer coisa naquela turba. Confirmara o descontrole, a ferocidade da revolução. Por isso, a violência não ficaria por ali. Dentro da caminhoneta seguiam Abel Olímpio, o cabo-marinheiro Manel Joaquim Carlos e outros praças do exército, marinheiros e soldados da GNR. Todos estavam armados, todos tinham bebido demais. Todos olhavam pela janela para a noite escura e sentiam a adrenalina da revolução. E em conjunto escolheram a próxima vítima. Nas horas seguintes, a caminhoneta fantasma atravessou Lisboa uma e outra vez, sempre com o mesmo objetivo: ir à casa dos homens da República, arrancá-los das suas famílias, levá-los ao arsenal e matá-los a sangue frio. Ao todo, seriam mais 4 as vítimas daquela noite. Primeiro foi Carlos da Maia, personagem do romance dessa de Queiroz, ex-ministro da Marinha de Sidónio Pais. Abel Olímpio e os seus homens entraram-lhe pela casa, mentiram à sua mulher Berta, dizendo que o levavam preso e conduziram-no na caminhoneta até ao arsenal. Um deles, ao relatar o que acontecera a António Granjo, terá sussurrado aos ouvidos de Carlos da Maia: "O outro porco já está na salgadeira. Agora vais tu." Carlos da Maia ainda tentou fugir, mas levou uma coronhada nas costas e, ao cair, acertaram-lhe com um tiro na nuca. 2 mortos. Faltam 3.
Os métodos tornaram-se progressivamente mais bárbaros. O coronel Botelho de Vasconcelos, ex-sidonista, foi arrancado de casa e levado até às traseiras do arsenal, onde o mandaram encostar de mãos na parede e logo de seguida atingiram a tiro nas costas. Morreria só no dia seguinte, depois de agonizar no hospital. 3 mortos. Faltam 2. Freitas da Silva, oficial da Armada e chefe de gabinete do ex-ministro da Marinha, também foi recolhido em casa. Mas a meio do trajeto, a caminhoneta foi interceptada por outros revoltosos e Freitas da Silva deu por si em pleno terreiro do Paço, no meio das tropas golpistas. Ao reconhecê-lo, um GNR furioso ergueu a arma e matou-o com um único disparo. 4 mortos. Falta 1. Por fim, Machado Santos, grande herói do republicanismo e inimigo do Partido Democrático, viu a sua porta ser arrombada e a casa invadida por Abel e os seus homens. A caminhoneta fantasma avariou no meio do lar do intendente e a pressa era tanta que 8 homens dispararam sobre ele logo ali num pelotão de fuzilamento improvisado, deixando-o a sagrar no meio da rua. 5 mortos, assassinados a sangue frio. Ao todo, já depois da morte de António Granjo, a caminhoneta fantasma fez 4 viagens por Lisboa e entregou à morte mais 4 alegados inimigos da Revolução. Mais tarde, os historiadores discutiriam o que unia todas as vítimas. A verdade é que Abel Olímpio não parecia seguir uma lista pré-estabelecida com lógica e sentido. Todos os acusados tinham em comum pertencer ao grupo dos liberais republicanos ou terem tido relações com o sidonismo. Mas todos eram, também, heróis do republicanismo. Acima de tudo, a lógica dos assassinos parece ter sido mais caótica, menos previsível. Os alvos foram escolhidos ao acaso. Entre eles, discutiam rancores antigos, ódios pessoais, irritações, fúrias. E quando encontravam entre si um nome que pudessem culpar, engatilhavam as espingardas e a caminhoneta arrancava. Protegidos pela noite, dezenas de militares, muitos deles sem nome, puderam matar com total impunidade. Afinal, o dia era de festa. O golpe foi um sucesso. Eles eram os novos donos de Lisboa e do país. Era preciso limpar os porcos. Era preciso fazer justiça. O que eram meia dúzia de mortes quando Portugal já sangrara tanto pela República. São 6 da manhã do dia 20 de outubro e quando o sol amanheceu sobre Lisboa, o sentimento é só um: vergonha. Era como se a cidade tivesse acordado de um terrível pesadelo e finalmente se confrontasse com os horrores da noite anterior. As reações seguiram-se a uma velocidade vertiginosa. A imprensa fez manchete com os assassinatos do ex-primeiro-ministro e dos outros republicanos, deixando os leitores gelados. O presidente António José de Almeida aceitou dar posse ao governo do coronel Manuel Coelho. Mas o novo primeiro-ministro, ao saber do que os seus homens tinham feito, veio a público distanciar-se imediatamente e prometeu fuzilar os culpados. Contudo, era tarde demais para suavizar as emoções. O novo primeiro-ministro foi à casa de Berta Maia, a viúva de Carlos da Maia, mas esta correu com ele, lavada em lágrimas, acusando-o de negligência e cobardia. No funeral de António Granjo, o seu companheiro de infortúnio, Cunha Leal, ainda a recuperar dos ferimentos,
discursou para uma multidão de enlutados, a voz embargada pela emoção, exigindo o regresso da pena de morte e declarando: o sangue correu pela inconsciência da turba. A fera que todos nós, e eu, assolamos, que anda à solta, matando porque é preciso matar. Todos nós temos culpa. É esta maldita política que nos envergonha e me salpica de lama. E até os aliados dos golpistas fizeram tudo para se distanciar da noite sangrenta. Tanto a GNR como a Marinha declararam-se incrédulas com o sucedido. E quando tentou reunir pela primeira vez os seus ministros, o coronel Manuel Coelho teve uma amarga surpresa. Ninguém queria tomar posse. Ninguém queria associar-se a um governo que, aos olhos do país, tinha sangue nas mãos. Por um breve instante, a República pareceu unida num sentimento comum de repulsa pelo sucedido. Depois de uma suspensão dos trabalhos de 2 semanas, o presidente da Câmara dos Deputados, Domingos Leite Pereira, pôs o dedo na ferida e fez uma espécie de mea-culpa coletivo. Essa injustiça sanguinária, insaciável, implacável, é também a resultante de longa e estonteadora luta em que os portugueses se vêm debatendo. Luta que tantas vezes atinge o aspecto e as proporções de uma infindável guerra de extermínio. Luta estranha e tão obcecante que, dir-se-ia entre nós, as ideias são delitos e as opiniões são crimes. É tempo de acabar. Meditemos na dura verdade de que todos temos culpas e não esqueçamos que o embate de opiniões, necessário e inseparável das sociedades modernas, pode e deve fazer-se numa atmosfera superior de justiça recíproca, de respeito mútuo. Sejamos dignos do nosso tempo e, sobretudo, recordemos que somos irmãos da mesma raça, filhos da mesma terra gloriosa. Palavras importantes em tempos tão decisivos. Mas só havia uma forma de expiar as culpas. Era preciso fazer justiça. Levar os criminosos a tribunal e procurar alguma forma de conciliação. A verdade é que, passado o luto e o choque inicial, restava uma única pergunta. Quem pagaria pela noite sangrenta? Quem seriam os verdadeiros culpados da noite mais negra da República? A resposta a esta pergunta tem 2 partes e nenhuma é satisfatória. Em dezembro de 1922, mais de um ano depois da Noite Sangrenta, começou o julgamento dos assassinos. O principal réu era o líder da caminhoneta fantasma, Abel Olímpio, tido por todos como o grande instigador. Mas também foram julgados os outros praças e cabos que o seguiram naquela noite. Não havia defesa possível. Centenas de testemunhas tinham assistido a cada momento dos crimes e nenhum dos homens negou o seu envolvimento. Como responsáveis diretos da morte de António Granjo, Carlos da Maia, Freitas da Silva, Botelho de Vasconcelos e Machado Santos, Abel e os seus homens receberam penas entre os 8 e os 10 anos de prisão. Mas apesar das sentenças, o julgamento soube a pouco. A curiosidade dos portugueses não estava tanto em saber se estes homens seriam condenados. O que toda a gente queria saber era quem os levara a premir o gatilho. No entanto, o julgamento não conseguiu provar que Abel e os seus camaradas seguiam as ordens de alguém. E por isso, os líderes do golpe político escaparam incólumes ao julgamento dos assassinatos. Não havia um único testemunho convincente, um único documento,
uma única prova que ligasse a junta revolucionária aos crimes daquela noite. É aqui que volta a aparecer uma protagonista involuntária da Noite Sangrenta. Berta da Maia, a mulher de Carlos da Maia, que naquela madrugada se ajoelhou aos pés de Abel Olímpio e implorou para que poupassem o seu marido. Tal como tantos outros, Berta não queria acreditar que 5 republicanos lisboetas podiam ser mortos sem qualquer justificação. Mas, ao contrário de muita gente, decidiu fazer justiça pelas próprias mãos. Um mês depois dos crimes, a viúva vestida de negro foi visitar Abel, o assassino do marido, à prisão. Queria olhá-lo nos olhos, ganhar a sua confiança, convencê-lo a contar quem seriam os seus mandantes. As visitas repetiram-se. Berta acompanhou o julgamento diariamente. E mesmo anos depois, já em 1926, continuava a visitar com frequência o Dente de Ouro na penitenciária. Finalmente conseguiu o que queria. Abel contou-lhe uma história rocambolesca sobre ter sido contratado por um padre monárquico para matar os pais da República. Mas infelizmente para Berta não havia outra prova que não a palavra de um assassino condenado. Tal como o relato de Abel, outras histórias, rumores, meias-verdades, até teorias da conspiração foram nascendo à volta da Noite Sangrenta. Nos dias, meses e anos a seguir ao 19 de outubro, quase toda a gente foi apresentada como possíveis mandantes. Os monárquicos, os católicos conservadores, os políticos democratas, os sindicalistas radicais. Até os espanhóis foram acusados a certa altura. A teoria é que tinham alimentado a revolta e a morte do primeiro-ministro para enfraquecer o governo português. Mas nem a corajosa viúva de Carlos da Maia, nem a justiça, nem os historiadores que vieram depois chegaram a uma resposta cabal. Hoje é praticamente consensual a versão mais assustadora da Noite Sangrenta. Ninguém mandou, ninguém deu ordens, ninguém subornou. Aqueles homens fizeram o que fizeram por livre e espontânea vontade. Que é como quem diz, mataram pelo gosto de matar. No contexto da República, a Noite Sangrenta não é dos eventos mais conhecidos. O regicídio de 1908, o atentado contra Sidónio Pais, a monarquia do Norte ou o golpe militar de 1926 são, na maioria das vezes, os picos de violência favoritos da historiografia e entraram, entretanto, no imaginário popular. A Noite Sangrenta, aparentemente menos importante, foi engolida por outros acontecimentos. No entanto, esta posição de inferioridade histórica é profundamente injusta, por 2 motivos principais. O primeiro são as vítimas. A Noite Sangrenta matou 5 dos grandes nomes da República, mas fê-lo de uma forma bárbara, injustificada e irracional. Cada detalhe é mais sinistro que o outro, incluindo a escolha aparentemente aleatória das vítimas, o facto de irem buscá-las a casa à frente das suas famílias e ainda terem sido executados cobardemente, alguns pelas costas, todos desarmados e em inferioridade numérica. Esta inversão de poder, este colocar dos grandes políticos à mercê da turba que os detestava, foi o suficiente para os condenar a uma morte ignóbil que nenhum idealismo pode justificar ou explicar. Mas há outro motivo para a importância da Noite Sangrenta: o seu efeito traumático. Na altura, houve a genuína sensação de que a batalha pela República tinha ido longe demais. De que um regime que se queria justo e democrático
reproduzir uma fera incontrolável, deixando-se consumir pelos piores instintos humanos. Não houve uma voz de comando, uma ordem, uma ideologia ou um objetivo preciso. A República faria-se a si mesma de morte, sem que, um século depois, possamos ainda explicar as razões. É isso que torna a Noite Sangrenta tão chocante, especialmente para nós, portugueses. O país dos grandes costumes, afinal, é capaz de tudo. O povo sereno produziu numa madrugada negra uma onda de violência inimaginável, irracional, para a qual faltam motivos. Um momento de brutalidade que choca até aqueles que estudam regicídios, golpes de Estado e assassinatos políticos. Quando a violência tem motivos, podemos racionalizá-la. Parece-nos obedecer a uma lógica e por isso pode ser prevista e evitada. Mas quando uma caminhoneta fantasma atravessa as ruas de Lisboa e arranca homens desarmados das suas casas à meia da noite, sentimos também nós uma emoção primordial. O medo. A sensação de que se nada nos para, tudo será permitido. Obrigado a todos por terem ficado connosco mais um episódio. Esta história é absolutamente chocante, na minha opinião. Obrigado ao João por nos ter sugerido esta temática. Era uma temática que nós já tínhamos pensado antes a abordar. Aliás, até queríamos fazer aqui um conjuntinho especial de episódios precisamente sobre esta lógica da violência interna em Portugal. Como não temos episódios suficientes até o final do ano, vamos adiar um bocadinho essa ideia. Se calhar até levantamos-la no ano a seguir. Mas obrigado, João, pela tua sugestão. Já agora, faço-me essa pergunta. Vocês gostam destes conjuntos de episódios que nós fizemos? Nós fizemos um das plantas e outro do terror sobre a Revolução Francesa. Vocês acham piada quando fazemos estes grupinhos de 3 ou 4 episódios sobre a mesma temática, com uma identidade diferente e um sound design diferente? Sim, digam-me abaixo para saber se repetimos ou não, ou se fazemos só episódios normais de História Obscura. Mas esta história é gritante. É gritante o quão desproporcional, o quão desprovida de lógica e de sentido esta violência foi. Não que a violência por si só uma vez faça grande sentido, mas às vezes é mais justificada do que outras, por mais difícil que seja defender esse ponto. E acima de tudo porque, para além de ser aleatória, que é algo assustador, é autofágica, é direcionada a si própria. Alguém tem esta frase de que ganhar uma revolução e governar não são a mesma coisa. E é isto que se nota aqui. Muitas vezes quem faz as revoluções e quem ganha depois não são os mesmos que mandam, e esse processo acaba por ser muito divisivo porque é um processo interno, né? História difícil, mas que mesmo assim fico contente por a contarmos e fico contente por mais pessoas a conhecerem. No próximo episódio será o último episódio do ano. Vai calhar na noite de Natal. Não tenho culpa que o Natal... Sei que vai ser uma noite péssima, porque vai estar toda ocupada a ver coisas, mas não tenho culpa que o Natal calhe numa quarta-feira. E vai ser sobre, adivinhem o quê? Sobre as origens pagãs do Natal. Vamos finalmente falar deste mito sobre se o Natal é efetivamente uma celebração por si só cristã ou foi só sobreposta sobre outras celebrações já existentes. If you want to know, you have to listen to the show. Vemo-nos no próximo episódio. Feliz Natal a todos. História Obscura é um podcast da série Sapiens, produzido pela Broá Podcast, narrado por mim, Luís Francisco Sousa. Com direção criativa de Luís Francisco Sousa, escrito por Renato Rocha, pesquisa por Hugo Simões, direção técnica de Rita Cabrita, edição por Sara Milan, identidade gráfica desenvolvida por Rita Cabrita e Luís Francisco Sousa. Já sabem, se gostarem deste e de outros conteúdos Broá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/broapodcast.
Feeling the AI anxiety? From questions to job security to cybersecurity and everything in between, it's easy to feel overwhelmed with the rate of AI innovation. Enter Aria, the enterprise AI orchestration and security platform built to boost your confidence. With Aria, you don't have to compromise between speed and innovation or security and governance. Quickly deploy AI without cutting corners on compliance. Give your teams the confidence to adopt AI with Aria. Ready to eliminate your AI anxiety? Visit Aria.com to get started for free today. That's AIRIA.com.